Hoje o presidente Lula se reuniu com líderes do Congresso, né? Exatamente, como eu disse, né, Lívia, ele segue despachando, Lula ele faz os despachos aqui de dentro do Palácio do Planalto, reuniões aqui também, e hoje ele teve uma primeira reunião com os líderes do governo no Congresso Nacional. Quem participou dessa reunião? O senador Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, o senador José Guimarães, que é o líder do governo na Câmara, e a presidente nacional do PT, a deputada Gleice Hoffmann. Eles discutiram ali, durante essa reunião que aconteceu hoje de manhã, pontos relacionados à eleição para a mesa da Câmara e do Senado. O ponto que a gente sabe é que já está sendo sinalizado é o seguinte, que o governo deve apoiar a reeleição de Rodrigo Pacheco no Senado Federal. Rodrigo Pacheco, que tenta essa reeleição, mas já tem como adversário o senador eleito Rogério Marinho, que é a aposta do PL, e o governo também deve apoiar a reeleição de Arthur Lira, que foi um grande articulador, principalmente da PEC Fura-Teto. Arthur Lira, os próprios parlamentares do Partido dos Trabalhadores, antes mesmo do presidente Lula assumir a presidência, já tinham sinalizado que iriam apoiar essa candidatura à reeleição de Lira. E hoje, depois dessa reunião, o deputado José Guimarães, ele usou as redes sociais para dizer o seguinte, que esse foi um encontro de alinhamento para garantir celeridade na aprovação das propostas urgentes para o povo brasileiro. Falou que essa também foi uma pauta. E já antecipando uma informação que a gente conseguiu apurar, viu, Lívia e Daniel? O deputado José Guimarães veio para essa reunião como líder do governo no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, melhor dizendo. Mas a nossa produtora Marília Sena, ela apurou o seguinte, que teve uma reunião interna ali do Partido dos Trabalhadores e há uma sinalização de que José Guimarães deixe o cargo de líder do governo. Por quê? Ele já era líder do PT nos últimos anos dentro do Congresso Nacional, mas a gestão dele era muito questionada até internamente pelos próprios correligionários e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Por isso, há uma possível sinalização de mudança de líder do governo na Câmara dos Deputados. Quem deve assumir? O deputado Zeca Dirceu é o nome mais cotado para assumir essa vaga lá na Câmara dos Deputados. Essa reunião, para a gente finalizar aqui, Lívia, uma apuração que a gente também fez, foi para discutir a força, vamos dizer assim, que o governo tem dentro do Congresso Nacional, já que a gente está falando de um primeiro ano, mudança no parlamento o ano que vem. A gente sabe que o parlamento é um parlamento um pouco mais à direita para essa próxima legislatura. E aí essa reunião de hoje de Lula com os líderes do Congresso Nacional também foi para tentar ali eles alinharem e medir a força que o governo vai ter para a aprovação de medidas que eles consideram importantes. Vale lembrar que os ministérios, eles foram divididos para beneficiar alguns partidos que se juntaram à candidatura de Lula, ao governo Lula, ou antes, ou durante, ou até depois dele ter sido proclamado o presidente. Um caso desses é a União Brasil, que tem o Ministério do Turismo, que é a deputada federal Daniela do Vaguinho, que assume como ministra do Turismo, mas dentro do próprio União Brasil, vale lembrar para a nossa audiência que acompanha a gente aqui na Jovem Pan, há uma divergência interna. Não se sabe se toda a bancada vai apoiar efetivamente todas as pautas do governo do presidente Lula. Porque, por exemplo, um nome que vai fazer parte da bancada do União Brasil no Senado Federal é o nome de Sérgio Moro, que é conhecido ali de ser uma pessoa que sinaliza contra o governo do PT as pautas de esquerda. Então, por isso, até dentro desses próprios partidos que foram contemplados nos ministérios, há uma divergência e algumas incertezas. Mas também vale lembrar que a presidente nacional do PT, Gleice Hoffmann, disse o seguinte, que aqueles partidos que foram contemplados na esplanada dos ministérios precisam entregar votos para o governo dentro do Congresso Nacional. É todo esse arranjo político já começando a acontecer nesse novo governo e na próxima legislatura do Congresso Nacional, que começa a partir do dia 1º de fevereiro. Volto com você. Pois é, Yasmin, sobre essa declaração de Gleice Hoffmann, falamos nesta semana aqui no Jornal Jovem Pan. Obrigada pelas informações, um bom trabalho para você em Brasília e até já.
Hora de opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Quero dar as boas-vindas a Jorge Serrão, nosso comentarista desta noite. Serrão, boa noite, bem-vindo. Quero começar por esse último assunto que a Yasmin trouxe para a gente, que é justamente essa reunião entre Lula, Gleisi Hoffmann e também entre os líderes do governo no Congresso, na Câmara e no Senado. Pode haver alguma mudança nessa configuração, como a Yasmin explicou, mas, enfim, neste momento são essas as lideranças. Para medir a força do governo no Congresso, para falar do apoio à reeleição dos atuais presidentes da Câmara e do Senado e, por que não, falar de alinhamento também, já que recentemente houve um bater de cabeças entre ministros do governo, né? Com certeza. Em princípio, a força do governo no Congresso é fraca, muito fraca. Não vai ser fácil negociar com esse Congresso que tem maioria da oposição bolsonarista. Mas Lula faz mágica. Ele tem capacidade de ser o encantador de serpentes. Ou tem gente até que diz que é o encantador de jumentos. Mas isso aí não vem ao caso. O fato é que ele vai negociar. Tem habilidade para negociar. Agora, nessa escalação da liderança do governo, a boa novidade é que vem aí o filho do que comanda o 38º ministério. Mas você está louco, Serrão? Tem 38 ministérios? São 37. Não, tem o 38º, que é o invisível. E quem ocupa esse ministério? José Dirceu de Oliveira e Silva, que vai emplacar seu filho na liderança do partido, na liderança do governo no Congresso Nacional. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo, é assim que começa. Agora, sobre Arthur Lira, Lula precisa torcer muito para que ele tenha a mesma fidelidade que teve a Bolsonaro e que não faça com o Bolsonaro o mesmo que fez aquele que ele ajudou a eleger no começo do mandato, que foi o filho de César Maia, Rodrigo Maia. Podemos falar, então, que é um governo, uma outra classificação, além das que você citou aqui, Serrão, um governo dos filhos. Teremos 2 ministérios que terão Renan e Jader filhos. A escalação natural dos parentes. Em Brasília, a lógica obedece a esse comando do parentesco, né? É um modelo que o brasileiro adora fazer. Os políticos parecem que têm o DNA de reproduzir-se e se tornarem perpétuos, né? Como oligarquias, famílias que comandam a política no Brasil. Parece que essa tendência vai ser seguida de agora em diante, como sempre foi, nenhuma novidade.